Eita! Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo em paz? Tudo bom? Tudo na benção? Eu tô bem, e tu? Como é que você tá? Eu tô bem, me recuperando do acidente porque eu sou atleta. Me recuperando de um acidente que eu Deixa eu só sofri fazer um na negócio aqui, Bruno, que sexta-feira. deu um probleminha aqui na interferência, que eu vou te colocar de novo, peraí, só um Uhum. segundo. Já coloco você de novo. Só um segundo aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Ai, meu Deus. Minha vida se revestirá do teu. Um segundinho, gente. Um segundinho. Tum. Isso aí, deixa eu chamar o pastor Bruno de novo. Então. Ué, cadê ele? Tá aqui. Então vamos receber com muita alegria meu amigo topzera, pastor Bruno. E aí, ó. Fala, meu brother. Agora deu certo. Agora deu certo! Eu tô bem, cara. Respondendo a sua pergunta, eu sofri um acidente, para quem não sabe, na sexta-feira. Eu acabei chocando o carro, colidindo o carro em uma árvore e o carro deu perda total. Hoje o seguro me avisou. Foi uma pancada, uma coisa de uns 70 km. E eu sofri algumas avarias pelo corpo, alguns hematomas e alguns pontos no joelho. Aí por causa disso eu estou sem correr, né? Nossa corrida que a gente deu. Por causa disso eu estou sem correr alguns dias. Mas Jesus é bom, Jesus me livrou e foi um dia antes do aniversário da minha filha. Então, foi, pô, aconteceu alguma coisa comigo um dia antes do aniversário da minha filha, dose. Mas Deus me guardou e a gente está aí, parceiro, juntos. E aí quando você me chamou mais cedo, me puxou de outra data para hoje, eu fiquei com meu coração alegre e é sempre uma alegria, mano, estar contigo. A sua vida me abençoa muito. Amém. Aquela mentoria para questões digitais está dando muito certo. Está dando muito certo. Eu estou conseguindo alcançar mais pessoas. Deus usou muito para mim. Isso é maravilhoso. Eu tenho dito que quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá pessoas. Amém. Entendeu? Então, pessoas constroem algo em nós, nos influenciam na direção daquilo que Deus quer. Você que gosta de ficar printando frase e tal, printa e escreve essa frase. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. Então, você foi uma pessoa que Deus me deu e eu louvo a Deus pela sua vida, Gui. Você é uma Diz, bênção. diz aí onde foi a mentoria. Foi na beira da praia. Guilherme veio no Rio de Janeiro aqui há 2 semanas atrás. E Mano, aí eu não eu, sou nem inteligente, não, mano, mas com aquela vista, com aquela praia, com aquele ambiente, qualquer o pessoa fica ambiente, inteligente. o ambiente inspira. Aí, como eu tenho o hábito de correr todo dia 5 km, e o Gui também tem o hábito de praticar atividade física, aí eu peguei ele lá no hotel e a gente correu na praia. E é gostoso demais, né? A galera que é do Rio aqui, que conhece, cara, é muito bom. Correr é bom, mas na beira da praia é um up diferenciado. É muito, muito bom. É top demais. Não, só lembrando o pessoal que aquele dia foi um dia histórico, porque acho que isso é o inimigo cobrando esse acidente dele aí, porque no dia que ele me buscou no aeroporto, ou no hotel, gente, ele atropelou um senhor de bicicleta. Eu fui atropelado, querido. Eu me defendo. Eu fui atropelado no carro. A gente estava saindo do hotel, aí passou um senhor de bicicleta e deu uma pancada na lateral do carro. Aí a gente foi acudir ele, levar para o hospital, ele não aceitou nem que a gente tocasse nele. E ele falou assim, pessoal que está do outro lado, eu sou atleta, não toquem em mim. Eu sou um senhor atleta. Me deixa quieto, eu sou atleta. Eu falei, meu Deus, coroinha revoltado. Aí Muito ele bom. não quis que a gente levasse ele para o hospital e tal, mas Jesus foi bom. Foi só um arranhãozinho, ele amassou o carro todo. Mas agora eu ia consertar o carro, agora deu PT, agora é só esperar o seguro me pagar para eu comprar outro carro. Mas é isso. Tamo É junto. isso, gente. Maravilha. Bruno, muito feliz em poder ter você aqui hoje. Igual a gente diz, a gente programa de uma forma. Eu tinha programado para semana que vem, hoje era para ser a Isa, mas Deus sabe como é que ele ajusta as coisas para que de verdade a gente aprenda algo precioso da parte dele. Então, hoje nós estamos falando desse bloco sobre avivamento. Para quem está entrando no meio do caminho, essas lives elas têm feito parte da construção do nosso livro Despertando um Exército de Oração. E hoje nós vamos falar sobre... nós estamos falando sobre avivamentos que aconteceram na história através da oração,
E hoje nós queremos falar sobre oração por arrependimento, por unidade, por derramar do Espírito Santo. Se você tiver algum avivamento que aconteceu na história, Bruno, que te chama mais atenção, quiser compartilhar, hoje aqui nós queremos bater um papo sobre isso, porque as pessoas precisam entender o quão precioso é a oração na construção de um avivamento, né, Bruno? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de oração, a gente está falando primeiro de uma disciplina espiritual essencial para a vida cristã. Gui, se a gente se você falasse comigo, Bruno, a live é de 3 horas seguidas e você vai ter que falar 3 horas seguidas sobre oração. A gente tem coisa na palavra para falar 3 horas seguidas apenas de oração, porque todos os personagens que tiveram experiências profundas com Deus oraram. A gente tem de Enoque, que andou com Deus, até os profetas menores. A gente tem personagens que oraram, a gente tem personagens que viveram um despertar de Deus, um transformar de Deus, viveram milagres extraordinários. Eu até parafrasei uma frase do Mundo que diz que só no dicionário sucesso vem antes de trabalho. Na vida cristã é assim, Guilherme, só no dicionário milagre vem antes de oração. Então, assim, oração é essencial. É tão essencial que se eu tivesse as 3 horas para falar só de oração, ia ter muita coisa para falar. Mas como o tempo é mais resumido e o assunto é mais focado, eu acho que é bom a gente falar da pessoa mais importante de todas, que é Jesus. E Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Tinha natureza humana, tinha natureza divina, e Jesus não dispensou a oração. Em Lucas, capítulo 3, lá pelo verso 16, se não me falha a memória, Jesus é apresentado orando às margens do Jordão antes de ser batizado. Jesus orou. Jesus orou antes de escolher os 12. Jesus orou em momentos de dificuldade, de aperto, quando ele estava triste por causa da morte de Lázaro. Ele disse, tirai a pedra. O texto diz em João 11 que ele levantou os olhos aos céus e orou. Então, Jesus orou em momentos de muita aflição, como no Getsêmani. A Bíblia diz que ele se distanciou dos discípulos para orar. A oração é tão importante que até na cruz Jesus orou, Guilherme. Fez 3 orações. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eli, Eli, lama sabachthani, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, se Jesus não dispensou a oração, quem somos nós para dispensarmos ela? Se Jesus, que foi Jesus, orou, quem somos nós para não orar? Então, ele é o exemplo, né, Bruno? Exato. Jesus é o padrão. Eu sempre digo uma frase que é do John Stott, que é uma das minhas frases favoritas. John Stott diz assim, Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Esse é especial demais. Então, ele é o nosso padrão a respeito da oração. E em falando de oração, a maneira com a qual ele ensina a orar é uma maneira muito interessante. Em Mateus 6, a Bíblia diz, a partir do verso 4, que ele vai reunir os discípulos. Ele está no Sermão no Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus 5, e em um dado momento do sermão ele começa a falar a respeito da oração. E ele diz assim, quando vocês forem orar, ele começa com 2 negativas. Vocês não vão orar como os fariseus, que oram para serem vistos pelos homens. Então, Jesus já nos ensina que oração tem que ser com um propósito, e o propósito certo. Isso. O propósito de ser visto por Deus, de ser observado por Deus. E mais à frente ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto de vocês, vão fechar a porta. Isso me chamou a atenção, o Guilherme, em Mateus 6, quando Jesus diz assim, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Sabe o que é interessante aqui? É que Jesus não diz o vosso pai que ouve em secreto. O vosso pai que vê em secreto. Isso. Eu tenho aprendido que quando o assunto é oração, Deus não apenas ouve, mas muito mais do que isso, Deus vê. Eu tenho entendido que Deus vê a oração. Isso. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Na hora que a gente ora, Ele não está apenas ouvindo. Mas mais importante do que aquilo que Deus está ouvindo é o que Ele está vendo em nós. Porque mais importante do que as palavras que saem da nossa boca é a atitude, o sentimento que há no nosso coração. Sim. Então é por isso que Deus vê. Se você quiser entrar nos argumentos aí e falar alguma coisa, você fala que a gente vai junto. Não,
sempre que eu olho para essa passagem, o que me chama a atenção é essa parte, claramente, né? Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e Deus te vê. Porque eu acho que quem sabe, ele sabe tudo que a gente passa, né? Eu acho que a cena mais bonita, para os céus não é ele ouvir o que ele já sabe. Porque ele já sabe o que a gente passa. É ele ver o que, quem sabe, muitas vezes ele não vê. Então, assim, muitas vezes ele não vê essa cena. É muito mais difícil ele ver essa cena de você entrar para dentro do quarto do que ele te ouvir. Porque às vezes a gente fala dos nossos problemas o tempo inteiro. Nossa, mas isso aqui, estou passando por isso, por essa dificuldade, por esse problema. Então, ele está ouvindo o tempo inteiro o que é o nosso problema. Agora, a cena que ele menos vê, que quem sabe o céu menos vê, quem sabe a gente passar pela porta, fechar ela, dobrar os nossos joelhos. Eu sempre falo para os jovens quando eu ministro para eles, tem gente que se dobrar o joelho hoje para orar e falar com Deus, Deus vai assustar. Porque tem gente também que só ora, isso é algo que eu acho interessante também a gente falar, né, cara? A nossa oração não pode ser uma lista de compras, ela tem que ser uma carta de amor. Eu vou repetir isso porque é muito forte. A nossa oração não pode ser uma lista de compras, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. A nossa oração tem que ser uma carta de amor para Deus. Então, assim, Jesus nos instrui, diz, ó, entrem no quarto e fechem a porta. Tem uma outra instrução que ele dá a respeito de oração. Antes de ele dar um modelo de oração, ele vai dizer assim, vocês vão entrar no quarto, o vosso pai vê em secreto e vocês não vão usar de vã repetição. Isso aqui eu também achei fantástico quando Jesus falou. Porque ele está ensinando que a oração não pode ter repetição. Em que sentido? No sentido de que a oração ela brota da espontaneidade. Deus não quer oração mecânica, Deus quer oração espontânea. Você está entendendo? Então, você que está do outro lado, guarda uma coisa. Deus quer que a oração seja espontânea na tua vida. Deus não quer uma oração mecânica. A proposta de Jesus não é que você repita as palavras que ele usou no Pai Nosso 300 vezes por dia, não. Porque se torna mecânico. A proposta de Jesus é que seja espontâneo. Porque quando é espontâneo, é aquilo que está dentro que vai saindo. E eu sempre digo, Guilherme, é que quando a gente coloca para fora quem Deus é, quando a gente coloca para fora quem a gente é, Deus nos transforma naquilo que Ele quer que a gente seja. Isso. Então assim, a oração, a proposta de Jesus é uma oração espontânea. E aí Ele vai dar um modelo da oração, dizendo, ó, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está no céu. Aqui é uma quebra de paradigma. A gente, como nós somos criados numa cultura cristã, no modelo judaico-cristão, a gente ouve isso, Pai Nosso que está no céu. Mas no tempo de Jesus, cara, isso era altamente revolucionário para os padrões, é altamente transformador, é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque no conceito judaico, Deus era tratado como Senhor. Sim. Aí no Evangelho, Jesus vai mudar alguns paradigmas do conceito judaico e vai nos ensinar a tratar Deus como Pai. Isso é maravilhoso. Eu acho que, Bruno, você acha que essa mesma... Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas lidarem com canções que lidam com Deus como você, né? Então, assim, eu acho que até essa mudança, às vezes, tem os que escrevem você, dizem, olha, eu escrevo você por conta de intimidade, por conta de já estar mais próximo, por conta... Agora, outros não, nós devemos tratar sempre como Senhor. Eu acho que é mais ou menos nessa vertente que, às vezes, quando Deus entra e coloca o Pai Nosso, dizendo... Nós vamos chamar ele de pai. Não, mas nós devemos chamar ele só de Senhor, só de... Isso. Então, eu acho que é basicamente isso, né? O mesmo sentimento religioso dos tempos de Jesus, ele é vigente até hoje em dia. Então, assim, os religiosos tinham esse conceito de Deus como Senhor. Quando Jesus apresenta Deus como Pai, cara, isso é um troço que uma das coisas deixa os caras furiosos. Agora, para nós, cara, isso é transformador. Porque é transformador, Guilherme, eu saber que existe um Deus, que Deus é, e que esse Deus que é, ele é meu Pai, sabe? Sim. Porque uma coisa é eu lidar com alguém que é meu Senhor, que é meu superior, que está acima de mim. Outra coisa é eu lidar com meu Pai. Meu Pai é meu superior, meu Pai tem autoridade sobre mim. Pô, mas é meu pai, Bruno, para uma pessoa que está nos ouvindo e que às vezes não sabe fazer essa distinção de que existem momentos onde eu lido com ele como Senhor, existem momentos que eu lido com ele como pai. Como que a pessoa lida com essas... Porque tem gente que também só lida ele como pai
e não sabe o momento do senhorio dele, de tratar. Olha, igual o Paulo diz, olha, eu sou escravo desse mestre ao qual eu decidi caminhar. Então, como que a gente lida com esse momento? Uma hora eu lido ele como pai, outra hora eu lido ele como senhor. Olha, eu já vi muita gente desrespeitando o próprio pai terreno. A psicologia diz que na nossa mente, a nossa construção de Deus, mentalmente falando, ela é sempre no terreno da nossa construção paterna aqui na Terra. Então, assim, com frequência, a experiência que eu tenho com meu pai na Terra vai determinar muito daquilo que eu vou entender sobre Deus. Então, eu já vi muitas pessoas desrespeitarem o seu pai terreno. Eu já vi muitas pessoas não obedecerem o pai terreno, entrarem em briga. Eu já vi filho que diz, não falo com meu pai. Então, assim, isso também acontece espiritualmente. Então, quando as pessoas entram numa veia de desobedecer, entram num caminho de desobediência, quanto mais a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de arrependimento. Quando as pessoas entram numa via de desobediência, quanto mais ela começa a perder o limite de Deus como pai e vai acabar tendo ele apenas como Senhor, como aquele que nos faz experimentar a consequência dos nossos atos. Que quando são atos de desobediência, as consequências são ruins para a nossa vida. Então, assim, tem muita gente que, infelizmente, nessa nossa geração, é bom a gente falar isso também, que tem muita gente que está querendo um Deus manco. Tem muita gente que quer um Deus que sirva só para atender as minhas necessidades. Eu postei um Reels aí no meu Instagram falando justamente sobre isso. A gente tem um cenário bíblico hoje onde as pessoas pegam partes da palavra de Deus e dizem isso aqui eu recebo, isso aqui eu não recebo. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. É quase igual aquele negócio bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Então, e não é assim. Não é assim. As coisas no Evangelho, ou você recebe tudo ou não recebe nada. A parada, irmão, com Deus é tudo ou nada. É assim que funciona, é assim que acontece. Então, assim, é óbvio que a Bíblia tem que ser lida com inteligência, entendendo o contexto, mas você tem que receber tudo. Então, assim, a mesma palavra que fala de um Deus de graça, fala de um Deus de juízo. A mesma palavra que fala de um Deus de amor, fala de um Deus de justiça. A mesma palavra que diz que ele veio para salvar o que se havia perdido, também diz que quem não crê nele, não for batizado, será condenado. A mesma palavra que fala do céu, também fala do inferno. Então, cabe a nós que temos alguma influência, balancear isso e explicar isso. É interessante, eu fiz uma live com o Marcos Salles, eu inclusive preguei na igreja dele também domingo. O Salles é um cara fenomenal. E a gente fez uma live falando sobre essa questão da graça, a banalização da graça, e explicando que no contexto de Novo Testamento, Guilherme, eu fui estudar os textos que falam sobre graça, todas as vezes que a Bíblia fala de graça, fala também de responsabilidade. Um texto clássico de Tito, quando a Bíblia diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, aí o verso seguinte diz, e nos educando nesta graça. Isso. Então, sempre que a palavra fala de graça, fala de responsabilidade humana. Porque uma coisa sem a outra se torna uma brecha para uma vida leniente, desobediente. Então, assim, quando a gente olha para Deus, a gente tem que ter Ele como nosso Pai. E como nosso Senhor Jesus quebrou esse paradigma da cultura judaica de tratar Deus apenas como Senhor, aquele que pune, aquele que julga. E, cara, uma das experiências mais lindas que eu tenho tido na vida, você também, é de ser pai. Eu fiz teologia, cara, mas a teologia não me ensinou tanto quanto ser pai me ensinou a respeito de Deus. Sabe, tantas experiências incríveis que a gente vai tendo e a gente vai linkando. Há um tempo atrás eu tive uma experiência, vou contar rapidinho aqui. Eu sempre que saio de manhã para resolver as coisas, quando eu volto à tarde e de noite para casa, sempre um dos momentos mais alegres do pai é quando ele volta para casa e as crianças vêm, nos agarram, nos abraçam. Esse momento é maravilhoso. E aí, há um tempo atrás, eu estava na rua resolvendo algumas coisas, eu liguei para casa e eu avisei que eu ia chegar e que eu ia levar um presente, que é um negocinho bobo, mas que minhas filhas gostam. Eu não sei se tem aí em Goiânia, eu creio que tem no Brasil todo, porque é de fora, aquele chocolatezinho que é um ovozinho, uma pelezinha de chocolate sem vergonha, e um brinquedinho dentro, que é o Kinder Ovo. Kinder Ovo. Cara, minhas filhas são vidradas nesse negócio. Aí eu liguei para casa e eu falei assim, Gigi, com a mais velha que fez 8 anos, Gigi, o papai vai levar Kinder Ovo para você
para você e para a Bruninha. Cara, ela ficou numa alegria no telefone. Aí eu comprei o Kinder Ovo, botei na mochila. E aí, depois de algumas horas, eu cheguei em casa. Guilherme, quando eu cheguei em casa, eu tive uma experiência horrível. Porque quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu lembro que eu agachei, abri os braços, joguei a bolsa no sofá aqui de casa. E aí, em vez das minhas crianças correrem para mim, elas correram para a bolsa. Minha filha falou, pai, cadê o Kinder Ovo? Cara, eu fiquei com ciúme do bendito do Kinder Ovo. Eu fiquei com uma ira com aquele Kinder Ovo. E aí eu falei para ela onde estava o Kinder Ovo e eu decidi internamente, falei, nunca mais eu aviso que eu vou trazer alguma coisa, porque eu não quero que elas corram para a bolsa, eu quero que elas corram para mim. E aí quando eu tive essa experiência, cara, Deus ministrou algo no meu coração. É que muitas vezes ele não avisa aquilo que ele vai fazer na nossa vida para que a gente não corra para a bolsa, a gente continue correndo para ele. E aí Glória a Deus. aí eu fui para a palavra e a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Assim como eu senti ciúme daquele Kinder Ovo, daquele negócio que eu estava levando, Deus sente ciúme de nós. E que quem providenciou foi você, né? Fui eu. Às Então, vezes assim, as pessoas querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção, né? Eles querem exato. a provisão, mas não querem o Deus da provisão. É complicado. Exato, exato. Então assim, muitas experiências a gente vai tendo como pai e a gente vai entendendo melhor Deus. Então você que está do outro lado aí dessa live, corra para Deus e não para a bolsa dele, porque ele tem muito mais para te proporcionar do que aquilo que aparentemente está na bolsa. Isso é uma linguagem figurada, sabe? Sim. Então Jesus quebra o paradigma e começa a trabalhar Deus como pai. E aí ele vai dar um modelo de oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, invocação, seja feita a tua vontade, rendição, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, necessidade de provisão. Perdoa os nossos pecados, aqui a gente começa a entrar. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para o judeu, esse negócio de perdoar de pecados era só através de um sacrifício. Então, o judeu não invocava perdão de pecados em oração. O judeu mais ortodoxo, quando a gente vê Jesus explicando a respeito de oração e dando dois exemplos de oração bem-sucedida e de oração mal-sucedida, Jesus diz assim, eram dois homens, e aí ambos foram orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. O publicano batia no peito e dizia, Deus, eu não sou digno nem de olhar para o céu. E o fariseu batia no peito e dizia, Deus, eu te dou graças porque eu sou dizimista, porque eu sou fiel, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí Jesus falou, o fariseu não desceu justificado. Já o publicano desceu justificado e desceu amado, porque se humilhou. Então, assim, na mente do judeu não existia a possibilidade de perdão sem sacrifício, mas no Evangelho Jesus introduz isso, não porque vai haver perdão sem sacrifício, mas porque quando o assunto é pecado e perdão, Jesus é o nosso sacrifício. Ele fez o sacrifício por nós para que nós alcançássemos em Deus o perdão. E o perdão vem como? Quais são as manifestações do perdão de Deus? Como é que eu alcanço esse perdão? Aí a gente entra naquilo que é a proposta daquele trecho do seu livro, que você fala sobre oração de arrependimento, para promoção de um avivamento, para promoção de uma transformação. E aí, cara, quando eu li aquele pedaço ali no teu livro, eu acho até que é um negócio que você merecer você incluir numa próxima edição a respeito de Davi. Porque talvez uma das orações mais lindas na Bíblia é o Salmo 51, que Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi foi um cara que errou. Davi foi um cara que tinha uma história linda, mas que cometeu um erro terrível. Davi, talvez um dos piores pecados, se Davi cometesse no tempo de hoje o que ele cometeu naquele tempo, talvez nenhum de nós teríamos ele como referência, muito embora ele já tenha feito muita coisa. Davi adulterou, deitou-se com a mulher de um dos seus soldados mais fiéis, chamou o cara, porque descobriu que a mulher engravidou, chamou o cara na intenção de fazer o cara deitar com a mulher, para que ele colocasse o filho na conta do cara.
Só que o Urias era muito fiel, o Guilherme. E a Bíblia diz que Urias falou assim com Davi: eu não posso deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão na batalha, Então, na guerreando pelo guerra. rei, meu Senhor. E aqui tem uma coisa que a gente precisa entender. Davi ganhou de Golias, mas não ganhou de Urias. Urias era muito fiel. Urias era muito fiel. Isso é top, Aí, hein? Davi ganhou de Golias, mas não ganhou de mas Urias. não ganhou de Urias, porque Urias era fiel. E aí Davi escreveu uma carta pedindo a Joabe, que era o responsável pelo exército, que colocasse Urias na frente da batalha e recuasse o exército para que ele morresse. E Davi deu essa carta na mão de Urias e falou: a carta está selada, não lê não, entrega ela para Joabe. Então o cara levou a sentença dele de morte. E aí ele foi para a batalha, o Joabe recuou o exército, ele morreu na batalha e Davi trouxe a mulher dele para si. Só que a grande questão, cara, é que a gente vai fazendo as coisas como Davi vai fazendo e a gente esquece que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele ceifará. E eu sempre digo uma coisa para os jovens: a gente tem que ter cuidado, porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Dá para você enganar muita gente por algum tempo, dá para você enganar pouca gente por muito tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Então, assim, Deus usa o profeta Natan, e o Natan também é uma referência de profeta. Ele vai em Davi e ele conta uma história para Davi. Ele diz assim: Davi, eu tenho uma história para te contar. Um pastor tinha... Um homem era pobre e o outro era rico. Aí o homem pobre tinha uma ovelhinha só, ele amava a ovelha, deitava com ela, dormia com ela, regozijava com ela. E aí, vindo um viajante, o homem rico tomou a única ovelha do pobre, matou ela e comeu junto com o viajante. O que é que faz com esse homem? Davi levantou furioso e disse: a gente tem que matar esse homem. Aí o Natan falou: esse homem é você, que já tinha muitas esposas e atentou para a única do seu soldado Urias. Isso aqui é mais um parêntese, cara. Davi foi muito enérgico para julgar um pecado que ele pensava que era do outro. Quando ele percebeu que o pecado era dele, Era a o dele. situação mudou de conversa. O C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: olha a frase do C.S. Lewis: o nosso problema é que a gente usa a Bíblia para examinar a vida dos outros e não a nossa. Então, assim, a orientação de Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 20, alguma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que, infelizmente, a gente usa muito a palavra para examinar os outros e não a gente. E aí, Davi, quando o Natan falou: esse homem é você, cara, a casa caiu. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê reis que se levantaram contra profetas que anunciaram o juízo. Por exemplo, no Novo Sim. Testamento a gente tem Herodes. Foi mais ou menos um caso parecido. Quando João Batista denunciou o pecado de Herodes, a Bíblia diz que Herodes mandou prender João e depois, por causa de uma situação, mandou degolar João. Já Davi não. Quando Natan descortinou o erro dele, isso é lindo em Davi, ele criou o Salmo 51. Então, assim, ele se quebrantou. Davi era um homem que tinha falhas. Davi era um homem que alguém pode apontar para Davi e dizer: pô, Davi adulterou, Davi matou o cara, Davi tomou a mulher, Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas ninguém pode falar que Davi não foi sincero com Deus. Ele botou para fora tudo que ele estava sentindo. Não se arrependia, né? Ele botou para fora o pecado dele. Falou: Senhor, pequei contra os céus. Pequei Alguém, contra ti. acho que foi um amigo ministrando aqui na nossa live um dia, ele disse, falou assim: olha, a grande questão de Davi é: Davi pecou, Davi errou, mas nunca caiu no mesmo erro duas vezes. Uma boa sobre Davi. Aí ele cria o Salmo 51. Olha como é que ele começa o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, contra ti eu pequei, eis que em iniquidade fui formado, purifica-me. Aí no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. É interessante aqui que Davi era um rei, e um problema como esse provavelmente teria implicações políticas contra ele. Mas Davi não está preocupado com o reino, Davi não está preocupado com a coroa,
Davi está preocupado em que Deus não retire dele o espírito. Davi está preocupado em não perder a alegria da salvação. Verdade. Porque isso diz muito a respeito daquilo que a gente está sentindo, Gui. Porque uma coisa, entrando no assunto da live de novo, uma coisa é remorso. Outra coisa é arrependimento. Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. Todo arrependimento começa com um sentimento parecido com remorso. Porque o que é o arrependimento? A grosso modo, se a gente for falar do original grego, é metanoia, mudança de vida, mas no nosso português, o arrependimento é uma mudança, é uma tristeza por algo praticado que eu não quero mais praticar. Sim. E como é que a gente alcança esse arrependimento? Através da oração. Como é que a gente expressa esse arrependimento? Através de oração, através de uma mudança de atitude, que foi o caso de Davi. Quando Natan anunciou o pecado de Davi, imediatamente ele se prostrou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Então você que está do outro lado aí, na hora a ficha caiu, você que está do outro lado aí, eu não sei o que você fez. E eu não estou aqui para julgar você em vez de a mim mesmo. Mas eu sei que se você se arrepender, Deus é poderoso para te transformar. Glória a Deus. Eu sei que Deus é poderoso para mudar você. Eu sei que Deus é poderoso para te perdoar, para te fazer andar sem um sentimento de culpa, de acusação. Sabe, quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, Deus é poderoso para nos perdoar. Deus é poderoso para criar uma nova história. Eu sempre digo, Guilherme, que com a graça de Deus e com o perdão de Deus, todos os novos começos são possíveis. Entendeu? É possível recomeçar. Então, Davi se prostra e Davi pede a Deus perdão. E de repente tem gente do outro lado aí que você fez o que não era para fazer, falou o que não era para falar, foi onde não é para ir. Ainda há tempo de mudar essa situação. Ainda há tempo de transformar algo ruim em bom. Ainda dá tempo de fazer cessar uma colheita ruim. Sabe, uma das coisas mais fantásticas, uma das sentenças mais fantásticas transformadas na Bíblia foi transformada através de uma oração. Quando o profeta Isaías foi à casa de um rei chamado Ezequias, e o profeta falou para o rei assim: assim diz o Senhor, dentro de alguns dias você vai morrer, coloca a tua casa em ordem. Aí a palavra diz, Guilherme, que o profeta saiu do palácio, estava ainda no pátio, e o rei jogou o rosto para a parede, orou e chorou e falou: Senhor, lembra que eu fui fiel. Aí a palavra de Deus foi de novo ao profeta e Deus falou: volta lá. Você imagina a cabeça do profeta: pô, eu acabei de falar, Senhor, que ele vai ser alvo do juízo. Aí Deus falou: não, volta lá e diz que ele vai ter mais 15 dias porque eu ouvi a oração dele. Então, assim, o quebrantamento, a oração, há um poder de transformar uma sentença negativa em algo bom. Há um poder de transformar uma colheita que seria ruim em algo positivo. Eu creio, a gente tem um jargão, eu sou assembleano de terceira geração, você também é assembleano, a gente tem um jargão na Bleia que diz assim: a oração é poderosa, a oração tem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, há poder na oração, há poder em joelhos que se dobram. Tiago 1,16, a oração do justo. Não sou eu que acho que a oração é poderosa. É a palavra que diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que efeitos são esses? Transformar coisas ruins em boas. Que efeitos são esses? Pôr para fora o meu arrependimento e me dar forças para não fazer de novo aquilo que eu fiz. Aleluia. A minha avózinha era dirigente de círculo de oração. E ela sempre dizia assim: filho, dizia pra gente que era neto, meu filho, você tem que orar quando acorda para prevenir os problemas. E tem que orar quando dorme, para Deus te ajudar a resolver os que não foram prevenidos. Então, assim, oração, cara, é um negócio fantástico. Quem ora anda prevenido. Quem ora evita muitos males, evita muitas situações. Sabe que eu li o livro do Paul Yanshu, que fala sobre oração, né? Oração eficaz. Ele tem uma oração, ele tem um livro que chama Oração Eficaz, e ele diz assim: olha, quem gasta 1, 2, 3 horas em oração no início do dia, não gasta 1, 2, 3 horas resolvendo o problema. Boa, boa, boa. Então, assim, quantas pessoas que estão sofrendo, no nosso contexto de live, que a maioria é jovem, cara, vida emocional, então, cara, muita gente sofrendo vida emocional, sentimental, porque não orou antes de, às vezes, entrar num relacionamento.
E eu sempre digo assim, que Deus não escolhe pela gente. Deus não escolhe, você que está do outro lado aí, Deus não escolheu um varão para você, é você que vai escolher. A única vez que ele escolheu não deu muito certo, que foi Adão e Eva. Eles pecaram, saíram do jardim. Então depois, irmão, Deus deu sabedoria para você, você que está do outro lado, Deus está te dizendo, escolhe você. Só que essa escolha, ela tem que ser feita, eu estou sentindo Deus falar isso, com base em princípios, com base em oração. Por quê? Porque Sim. a oração nos faz enxergar aquilo que os olhos naturais não nos permitiriam enxergar. Uhum. Quando a gente ora, Deus pode nos revelar algo que a gente não sabe. Jeremias 33:3, clama a mim Pode falando aí. e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, você que está do outro lado aí, que está pretendendo entrar num relacionamento, você que está do outro lado aí, que está pretendendo tomar alguns passos da vida, você pode se equivocar, mas Deus não se equivoca nunca, por isso ore. Você pode errar na escolha, mas Deus não erra nunca na sabedoria. Então ore. Quando a gente ora, Deus revela coisas para nós. Quando a gente ora, Deus mostra coisas para nós. Entendeu? Eu já vi pessoas que receberam grandes livramentos de Deus através da oração em termos de questões de relacionamento. Então, a gente precisa orar. Porque quando a gente ora, a gente previne. Mas após o erro, após a falha, é isso que a gente vê em Davi que precisa acontecer em nós. Pôr para fora tudo aquilo que a gente está de fato sentindo, para que a gente transforme isso em arrependimento, em mudança de vida, em mudança de história, porque arrependimento é isso, é o desejo de não fazer mais, é o metanoia, é a mudança de vida, é a mudança de rumo. O Guilherme, quando eu me arrependo de algo, eu deixo de praticar aquele algo. Então, o arrependimento selado genuíno é aquele que eu deixo aquilo que eu pratiquei. Porque, assim, esses dias um jovem falou comigo, eu tô triste. Eu falei, mas tá triste por quê? Ele falou, poxa, porque eu pequei. Eu falei, já é uma boa coisa. Porque o pior pecado é aquele que você não sente mais. O pior pecado é aquele que você peca e você nem sente mais. Você já acostumou com ele. Isso é o pior. Então, o fato de estar triste com um pecado, com um erro cometido, seja ele de qualquer esfera, e é bom a gente pontuar já gera algo diferente, né? Já gera algo diferente. É bom a gente pontuar que pecado não é só... Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, pecado é só de ordem sexual. É só transar com uma mulher que não é sua. É só isso. E pecado não é só isso. Entendeu? No padrão do Novo Testamento e na palavra do Senhor, pecado é muito mais abrangente. É aquilo que Jesus falou a respeito dos 2 mandamentos. Ele resumiu dizendo assim, os 2 mandamentos são esses: ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando é que eu cometo pecado, para resumir? Quando eu faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Uma ação negativa contra o outro. Quando é que eu cometo pecado? Quando eu não faço com os outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Uma omissão em relação à necessidade do outro, porque omissão também é pecado. Então, o que é pecado? É quebrar esse mandamento de Jesus. É fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo e não fazer o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, assim, a gente tem aí situações de soberba, orgulho, humilhar o próximo. Isso tudo é pecado. Infelizmente, na nossa sociedade, É a o que gente diz em Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Então, aquele que também ele age de forma errada com o outro, de uma forma que eu não gosto que fazem isso comigo. Então, aí eu vou e cometo isso com outra pessoa. Isso é a pior besteira que normalmente o ser humano pode fazer. Exato. E todas as vezes que eu faço isso, eu peco. E o pecado, quando ele traz esse sentimento ruim, que começa com uma espécie de remorso, um sentimento ruim, isso é algo bom. Porque isso já mostra que o Espírito não me deixou. Sabe, um dos textos mais tristes da Bíblia, Guilherme, é o texto de Gênesis 6, quando a Bíblia diz que Deus falou assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, e Deus retirou o seu espírito da terra. Pô, o que é isso? Contender. Por que esse texto é tão triste? Porque o Espírito Santo estava na terra contendendo com os homens.
Quando é que Deus contende comigo? Quando é que o Espírito Santo contende comigo? É quando ele briga comigo. Já aconteceu Sim. contigo, mano, de você estar querendo fazer algo que é errado e o Espírito Santo fala, não faz, não faz, Uhum. não faz, não faz, não faz. Você ganha quando perde e aceita a palavra dele para o seu coração. E você perde quando ganha e não ouve o que ele está falando e vai lá e faz. Então isso até é uma coisa interessante. A luta com Deus a gente ganha quando perde para ele. É quase uma aplicação de uma Rousseff. Nem Não, é o que acho que Mateus diz, capítulo 25, pois aquele que quiser ganhar a sua vida, Perfeito. perderá. Mas aquele Perfeita que perder conexão. a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Então, Perfeita conexão. Então, assim, em Gênesis, esse texto é triste porque o Espírito Santo contendia com os homens para eles não pecarem, mas a corrupção se tornou algo tão geral na espécie humana que Deus falou: eu vou tirar o meu espírito, porque. Assim, quando o espírito não contende mais com você, isso é prova de que a presença dele talvez já não está mais na nossa vida. sim. Quando há a presença do Espírito Santo em nós e a gente faz algo de errado, o Espírito Santo vem e você fez errado. Sabe, já aconteceu contigo, mano? Já aconteceu comigo de eu falar uma coisa para uma pessoa e quando eu dobrar o joelho, o Espírito Santo fala no meu coração: Bruno, levanta e vai pedir perdão para aquela pessoa. Manda uma mensagem lá e pede perdão. E já aconteceu comigo. Então, assim, isso acontece. A voz do Espírito Santo, e quanto mais a gente ouve e atende, mais a gente vai ouvir. A voz de Deus funciona assim: se você ouvir e atender, ele vai falando de novo, vai falando de novo. E quanto mais ele vai falando, mais você vai conhecendo a voz dele, mais intimidade você vai tendo com ele, mais você vai sabendo quando é ele falando e não quando é o seu pensamento, quando é ele falando e não quando é o profeta tal, quando é ele falando e não quando é o pastor, quando é ele falando e não quando é qualquer ser humano. Então, assim, o arrependimento começa nesse sentimento que nasce desse conflito do Espírito Santo dizer para nós: ó, o que você fez foi errado. Sim. E a gente está sujeito a esse tipo de coisas. Eu gosto muito, quando eu falo de Moisés, de explorar uma lição ali preciosa da vida de Moisés, que é quando ele desce aos irmãos dele no Egito para falar a respeito da nossa relação com Deus e da nossa relação conosco. É aquilo que Paulo disse: o mal está em mim, o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. E aí, quando Moisés desce ali, a Bíblia diz em Êxodo 2, a partir do verso 11, que Moisés desce ao Egito, e aí Moisés vê um egípcio brigando com um hebreu, o egípcio numa luta com o hebreu, e ali eu digo que Moisés enfrentou um conflito, que não é somente externo, mas interno. Por quê? Porque Moisés foi criado por 40 anos como filho da filha de Faraó. Então, neto, por fora... Neto do chefe. Neto do chefe, do 01 do Egito. Então, assim, por fora, Gui, o Moisés era todo egípcio, falava com sotaque egípcio, vestia roupas egípcias, os pelos rapados como egípcio. Então, ele vê o egípcio maltratando o hebreu, mas por dentro o sangue que corre na veia dele é o sangue de Abraão, de Isaac e Jacó. Sim. Então, esse conflito que Moisés vê fora vai se refletir num conflito dentro, porque ele vai ter que escolher quem ele vai matar e quem ele vai deixar viver. E eu sempre digo que o que Moisés viu naquele dia é o que a gente vê todo dia. Todo dia, Gui, eu vejo o egípcio brigando com o hebreu dentro de mim. Dentro de mim tem um hebreu espiritual, que é o espírito, e dentro de mim tem um hebreu, tem um egípcio carnal, tem a minha carne. Dentro de mim residem duas naturezas, a minha natureza espiritual e a minha natureza carnal, e elas militam uma contra a outra o tempo todo. Dentro de mim, por mais que a gente faça cara de anjo, por mais que a gente... Tem gente, Gui, que só falta a auréola em cima da cabeça e as asas para anjo. Por mais que a gente tenha todo o estereótipo de crentez, por mais que a gente seja criado na igreja, brother, por mais que você que está do outro lado, por mais que você conheça a palavra, dentro de você tem um eu espiritual e dentro de você tem um eu carnal. Dentro de você tem um egípcio, dentro de você tem um hebreu. Dentro da gente... Vem cá, o que foi? Eu acho que você tem que fazer live lá em cima. A Malu vai falar assim: o Mani está esperando você para dormir. Já vou acabar, calma. O que foi? Não, pode falar. Eu tô dizendo porque tem dia que ele não dorme depois que acaba. Ah, é? É bom que ele acompanhe essa oração, né? A palavra.
E aí Moisés tem esse conflito, porque é o conflito que todos nós temos. Dentro de mim tem um Bruno que quer pecar e dentro de mim tem um Bruno que quer ser santo. Dentro de você, Gui, tem um Gui que quer ser santo, que quer ser crente, que quer ser de Deus, que quer espalhar o evangelho. E dentro de você tem um Gui que não quer nada disso. Dentro de todos nós tem isso. Então, tem que lidar com essa situação, né? Tem que lidar com essa dicotomia. E como a gente lida com isso? Fazendo como Moisés fez. O que ele fez? Ele matou o egípcio e enterrou o cara na areia. E deixou o hebreu vivo. Como é que eu lido com essa dicotomia? Para eu não pecar, para eu não viver uma vida entregue ao pecado, eu mato o egípcio. Eu mato o meu eu carnal. E como é que eu mato o meu egípcio, meu eu carnal? Uma das formas é não alimentando ele. É alimentando o seu espírito. É fortalecendo o seu espírito, não o seu eu carnal. Então, o que alimenta você que está do outro lado do seu eu carnal? Desfaz disso. É um grupo de WhatsApp? Sai dele. É um determinado relacionamento de amizade que... Porque tem gente, mano, que toda vez que você chega perto dele, o pior que está em você vem para fora. E tem gente que quando você chega perto dele, o melhor que está em você vem para fora. Então, se você que está do outro lado, é relacionamento, é alguém que quando essa pessoa chega, você é inclinado a tudo aquilo que não agrada a Deus, desfaz desse relacionamento. Então, a gente precisa... Tem dificuldade em lidar com... mas Deus não quer que eu abandone as pessoas. Então, tipo assim, tem muita gente que quando você vai falar... Não, mas os meus amigos, eles vão me achar idiota de eu ter deixado ele. É bem assim. As pessoas, elas esquecem que... Muita gente, para falar isso aí, argumenta até com Jesus. Ele diz assim, não, mas Jesus recebia todo mundo. Mas recebeu uma coisa. Compartilhar projeto, sonho e vida, ele só compartilhava com 12. Compartilhar vida era só com 12, que ele escolheu para andar com eles 3 anos e meio. Então, assim, verdade. Receber... Você que está do outro lado, receba todo mundo. Agora compartilha sonho, projeto, propósito, certas coisas, é só com 12. Seja tem um grupo seleto. Né? O André Fernandes ele tem uma frase que ele diz assim, não dê acesso a quem não te dá destino. Aí eu mudo a frase dele e digo, não dê acesso a quem não tem propósito. Ou a quem não te envolve no propósito de Deus para a tua vida. Então, assim, a gente precisa matar o nosso eu, porque se a gente não matar, a gente vai pecar. E quando a gente pecar, cara, só o arrependimento genuíno para nos transformar. Sabe, eu acho que a oração, Bruno, a oração nesse sentido de arrependimento, nessa busca incessante pelo Espírito, é porque nós somos metralhados todos os dias por coisas do mundo. O mundo, ele não para. Quando a gente para de orar, o mundo continua o tempo inteiro. Ó, eu orei hoje, o mundo... tentou contra a minha vida hoje. Eu não orei amanhã, o mundo tá lá tentando do mesmo jeito. Então, assim, por isso que vai ficando tão, assim, discrepante, né? A diferença entre a minha busca em ser santo com a minha vida verdadeira. Por quê? Porque cada vez mais eu deixo de orar, só que o mundo não deixa de me atacar. Então, eu vou sendo só atacado e não tô tendo, quem sabe, a estrutura para poder receber tanta porrada. Exatamente. E quando a gente não vive uma vida de oração, a gente fica mais vulnerável. Eu não sei até que horas que eu posso ir, não, cara. Eu tô indo. Quando a gente não vive uma vida de oração... Eu libero de vez em quando os comentários aí, só o povo dar glória a Deus, fez um morrer. Quando a gente vive uma vida de oração, a gente vive uma vida de manutenção espiritual. Manutenção espiritual com relação aos pecados que a gente já cometeu, manutenção espiritual com relação aos passos que a gente vai dar, manutenção espiritual com relação às escolhas que a gente vai fazer, manutenção espiritual com relação àquilo que a gente vai definir para a nossa vida. Então, assim, quando a gente erra, quando a gente falha, o arrependimento é necessário para uma mudança de vida, para uma transformação. Então, assim, todos os avivamentos ao longo da história, eles vieram cheios de arrependimento, banhados na oração. Cara, o que a gente vive, a gente usa muito assim, o pessoal usa muito o avivamento na Inglaterra, o avivamento na Escócia, o avivamento na Rua Azusa, mas o que aconteceu no Brasil, cara, foi e é um avivamento. O mover pentecostal no Brasil é um troço que não aconteceu em outro lugar do planeta. Você viu 2 caras que não falavam nem português, um era completamente iletrado. A história diz que eles estavam lá na Rua Azusa e queriam ser missionários e enviados. Eles oraram e Deus deu a eles uma cidade chamada Belém. Como não tinha dinheiro para ir a Belém, Israel, acharam outro Belém no Brasil.
Essa história que conta, não sei se é tintim por tintim, se é o fato. Mas você vê, os caras chegaram de navio, eu estive lá no lugar, é um lugar até bacana, em Belém, eu comi lá pato no tucupi. Belém é uma terra top, Belém é top. E desembarcaram em Belém 2 missionários. Ali começaram a fazer parte de uma igreja, daqui a pouco oraram uma mulher chamada Celina de Albuquerque, que foi batizada com o Espírito Santo, e a líder da igreja falou assim para ele, aqui não dá para ter isso não, expulsou ele da igreja. Que era tradicional, né? Porque era tradicional, expulsos, foram expulsos. E aí, depois de serem expulsos, eles começaram um movimento, e daquele movimento aquilo foi se alastrando pelo norte e nordeste. Aí o Guna resolveu vir para o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E, cara, tudo isso foi banhado em muita oração. Oi. Oi, neném. Você vai vir para o Rio ainda, para conhecer a Gigi e a Bruninha. Fala aqui no meu ouvido que você vai falar. Fala outra música e depois eu explico. Vou desligar para você falar. Vou desligar. Então, o que aconteceu no Brasil foi um avivamento banhado a oração. Guilherme, as pessoas que trouxeram o evangelho até a gente, eles não tinham ainda mais o meio pentecostal, eles não tinham muita cultura, não tinham uma estrutura, um cabedal cultural, técnico, de diplomas muito grande, mas tinham uma vida de oração, sabe? Tinha uma vida de quebrantamento, de arrependimento. A geração que trouxe o evangelho até nós foi uma geração que errava pelo excesso, às vezes, mas não pela falta. Então, assim, a minha oração é que quem está do outro lado aí entenda que orar é necessário. Orar e se arrepender é necessário. O pecado é um mal real, entendeu? E para ele existe um remédio, que é o sacrifício de Jesus. Mas isso a gente alcança aceitando o perdão de Deus e nos arrependendo. Sabe, algo que não dá muito like em certos lugares. Sim. Não viraliza falar disso, mas é algo que precisa ser falado. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque uma graça que não me transforma não me salva. Sabe? A graça que me salva é a mesma que que precisa me transformar. Você Então, disse, Bruno, você disse aquela hora sobre a cruz, sobre o ladrão se arrependendo na cruz, alcançando a eternidade, alcançando o paraíso, né? Hoje ainda mesmo você estará comigo no paraíso. Eu vejo que a graça de hoje, o que Deus ministrou ao meu coração é que a graça que as pessoas pregam hoje tá salvando os 2 ladrões da cruz. Até o que não se arrependeu. Exato. Então, assim, essa cena da cruz é uma cena interessante, porque no alto da cruz, um criminoso foi salvo para ninguém se desesperar, a salvação. E um foi perdido para ninguém se iludir. Existe o inferno. Isso. Porque as pessoas, elas banalizam tanto a graça que até o ladrão que não se arrependeu, eles estão levando ele para o céu. Não, você já é salvo. Não funciona assim. Se não houver arrependimento, se não houver, ó Senhor, olha, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrar. Eu tô arrependido do que eu estou fazendo, mas eu quero mudança. Agora Exato. o outro não. Então, o problema é esse. As pessoas estão achando, eu posso continuar com a minha vida do mesmo jeito, que Deus vai ser um Deus bondoso, que mesmo eu fazendo tudo errado, eu vou herdar a eternidade ainda. Exato. E isso vem, essa manifestação do nosso arrependimento, através da O oração. rapaz escreveu aqui, ó, isso não é graça, é desgraça. É graça sem graça. Então, assim, isso a gente manifesta isso através da nossa oração. Então, você que está do outro lado aí, a gente não está querendo colocar em você um jugo insuportável, não é isso. A gente está querendo... porque o feeling da parada é o seguinte, mano, ninguém vai para o céu por ser perfeito, mas vai por tentar ser através do sacrifício de Jesus. Isso. Então a questão não é, pastor, então se eu pecar, então já era, eu estou no inferno. Calma que também não é outro extremo. Teve um salvo e um perdido. Para a gente não se iludir, a questão do pecado é o lutar contra. O problema, Gui, é que tem gente que está se entregando a ele. E o problema é que tem gente que, além de se entregar, às vezes quer usar a palavra para validar essa entrega. Entendeu? E não é assim que as coisas são. E não é assim que a palavra nos orienta. A Sim. palavra é o nosso manual de vida.
Então, assim, o ladrão que foi salvo, o criminoso que foi salvo, olha a manifestação dele para Jesus no alto da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é especial, porque ele sabe que o passado dele foi um desastre. Ele sabe que o presente está perdido, mas o futuro ainda está na mão do rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, assim, eu não sei o que você fez no passado. Eu não sei quais são as consequências que você está colhendo disso no seu presente, mas você que está do outro lado, o seu futuro ainda está intacto nas mãos de Jesus. Como é que é aquele versículo? É sem coisa ninguém verá Deus? Como é que é? É sem... Como assim? É sem arrependimento ninguém verá Deus? Eu tô tentando lembrar o versículo aqui. Sem arrependimento ninguém verá a Deus? Alguém escreve aí, por favor, pelo menos no Google aí, que o Google vai falar pra gente qual vai ser. Pode continuar. Então, o Jailton Félix apareceu aí na live aí, falou algo interessante, graça e verdade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Não, você está falando do texto de Hebreus? Eu tava tentando lembrar aqui qual que era a palavra. Era sem o quê? Sem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que é essa? Isso. É essa. Então, momento Dilma Rousseff. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então, assim, você que está do outro lado, é tempo de perdão. E esse perdão vem através de uma manifestação de arrependimento. Sem fé, ninguém verá Deus. Momento Gretchen, né? Vem que eu faça a obra, tá escrito. Então, assim, é tempo de nós nos quebrantarmos. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos as nossas falhas e humildade. Eu quero que você que está do outro lado, grave isso. Coloca para fora quem você é. Que Deus vai te transformar naquilo que Ele quer que você seja. Aleluia. E é isso, brother. Eu não vou. Sua filha tá enchendo a tua paciência para dormir. Vamos orar. Tem o print também, essas paradas todas também. Vamos tirar um print aí, nossa, aí, ó. Dá um sorrisão aí. Tira o print aí, gente. Tira o comentário, pô, senão vai aparecer os comentários. É verdade. Sem comentário. Aí, ó, pessoal, o print aí, ó. Então, vamos orar, Bruno. Ora pra gente aí. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos dá um coração sábio para nós não errarmos. E, Senhor, se nós, porventura, falharmos, quando nós pecarmos, eu te peço, ó Deus, nos dá um coração arrependido. Senhor, eu repito a oração de Davi, Senhor, que disse, cria em mim, e eu transformo isso porque a oração desse momento é coletiva, cria em nós um coração puro. Senhor, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Aleluia. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito, falado contra a Tua vontade, contra a Tua santidade. Senhor, aquilo que a gente fala que afeta de forma negativa a vida do outro, que afeta a nossa comunhão contigo. Senhor, nos perdoa. Nos ajuda a alcançarmos um arrependimento que se traduza em uma transformação, em uma mudança de atitude, uma mudança de vida, em uma metanoia, em uma mudança de mente. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração. Senhor, nos aproxima mais de Ti. Senhor, que nesta madrugada seja derramada uma unção sobre quem está participando dessa live, Senhor. Que essa pessoa se sinta perdoada, porque em Cristo nós fomos perdoados. Senhor, as nossas dívidas, dos nossos pecados. Senhor, a maior dívida que nós temos não é com cartão de crédito, a maior dívida não é a com pessoa física, pessoa jurídica. A nossa maior dívida é a dívida do pecado. E ela foi paga por Jesus na cruz. Nos ajuda a viver à altura do perdão que recebemos. Nos ajuda a viver à altura da comunhão que temos. Nos ajuda a viver uma vida à altura, Senhor, da fé que nós dizemos professar.
uma vida de arrependimento, Aleluia. não uma vida de perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas uma vida de sinceridade, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento e de aperfeiçoamento. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Guilherme, cada pessoa que está do outro lado dessa live. Senhor, dá a essa pessoa, a esse jovem, que ele seja um canal de influência sobre os demais que o seguem nessa rede, que ele seja um canal de influência na vizinhança, na faculdade, aonde ele está, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amen. Glória a Deus. Bruno, Mano, obrigado mais uma vez. É maravilhoso a gente poder estar junto. Eu acho que esses dias as pessoas elas têm aprendido de verdade a forma certa de orar, a forma certa de buscar a presença de Deus através da oração. A oração é uma oração que gera arrependimento, igual nós falamos hoje. Então, meu desejo é esse. Nos outros dias, às vezes tem gente dizendo assim, mas não é uma live de oração, vocês tinham que orar. A questão é o seguinte, nós já estamos vindo numa caminhada de oração há muito tempo. Eu acho que as pessoas, nesse tempo, elas precisam aprender a orar. Elas precisam aprender o que a oração já gerou. Então, tem muita gente que sabe sobre oração, mas nunca sabe o que a oração já gerou de efeito na humanidade. Não é uma coisa... Oração não é algo novo, né, Bruno? A oração não é algo de agora. A oração já gerou transformações há anos e anos atrás e ela vai continuar gerando. Então, eu quero que você lembre como orar, o porquê orar, para que orar. Só que eu quero que você lembre também o que já aconteceu com homens e mulheres que oraram. É verdade. Buscaram a presença de Deus, né, Bruno? É verdade. Eu falei do avivamento no Brasil. Isso foi feito através de muita oração dos missionários. A igreja evangélica pentecostal, sobretudo, cresceu através de muita oração. Então, assim, você que está do outro lado, a ordenança, o conselho de Paulo na Epístola aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Como é que a gente cumpre esse orar sem cessar? Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho que... É porque eu posso estar em uma posição de oração sem necessariamente estar de joelho dobrado e com o olho fechado. Então, assim, a gente precisa entender muito disso também. A gente tem um paradigma com oração e acha que eu só consigo orar se eu estiver num lugar isolado. Não, essa é uma das formas de você orar. Importante, mas você pode orar no carro. Você pode orar no ambiente de trabalho. Quantas vezes eu orei em situações onde eu estava cercado de circunstâncias adversas que eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento. O que eu vou falar nesse momento? Então, assim, oração é isso. É falar com Deus. Quer seja aqui, quer seja aqui. O importante é, independente de ser aqui ou de sair por aqui, é com o sentimento certo aqui. Então é isso, my brother. Mano, deixa eu só pegar um negócio aqui pra você ouvir isso junto. Pera aí. Um segundo. Oração é diálogo. Muito bem. Oração é diálogo. Não é monólogo. Monólogo é onde só uma pessoa fala. Diálogo é quando a gente fala e o outro fala. Na oração, Deus fala conosco. Vigília. Calma, irmã. Vigília. Ô, Gui, Oi. você falou algo no começo da live aí a respeito de um sorteio. E aí, eu tô com 2 livros aqui. O Moldar de Deus. Ambos são da minha autoria. Eu falo sobre Jeremias 18. Sobre os processos na vida do barro até ele virar vaso. E eu explico nesse livro a respeito do trabalhar de Deus na nossa vida. E se você que está do outro lado, se você um dia tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai entender melhor aquele texto de Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Você vai ver que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida através dos processos. São 5 P's, né? Propósito, promessa, processo, princípio e perseverança para passar por todos eles. Então, assim, isso aqui vai te edificar muito, esse livro, Moldar de Deus. E O Sonhador, que é o meu mais novo livro, eu presenteei você, Gui, com um. Eu falo sobre José, sobre essa questão de sonhos. Eu falo aqui nesse livro, eu parto do princípio seguinte, que José
foi vendido como escravo, José foi lançado na cisterna, José foi preso injustamente, mas ninguém conhece José como José o presidiário, José o injustiçado, José o caluniado. A gente conhece José como José o sonhador. Por quê? Porque nada vai nos marcar mais do que os sonhos que Deus colocou dentro de nós. E aí, Amém. como a gente faz para viver esses sonhos? As instruções são bíblicas aqui nesse livro. Esses 2 materiais aqui, se você quiser adquirir, é só clicar depois ali no meu nome, mandar uma mensagem lá, clica no link da bio, aí tem Podemos sortear bagulho lá de esses dois Linktree. É agora, brother. É agora. Pessoal, essa camiseta da Marca da Paz, Bem-aventurado, que eu estou usando hoje, e os 2 livros do pastor Bruno, para todo mundo que comentar. Ô, Sara, do Exército de Oração, quem ganhou a camiseta e o livro de ontem, e o DVD de ontem do Samuel Mariano, coloca aqui para mim, para me divulgar. E, pastor Bruno, obrigado, foi top. Por favor, gente, segue o pastor Bruno no Instagram aí, e quem comentar lá, marca as pessoas. Quanto mais pessoas você marcar, mais chance você vai ter de ganhar. Aqui, ó. Eu vou publicar os prints, tá, Sara? Esqueci, porque eu tô esquecendo de publicar. A Karen Santos ganhou o DVD do Samuel Mariano e a camiseta que eu tava usando ontem, o modelo da Mar da Paz de ontem. Se você quiser concorrer aos 2 livros de hoje e a camiseta... Vai com dedicatória e tudo o livro, tá, pessoal? Vai tudo, hein? Você que ganhar, então vai eu com vou salvar a dedicatória e live tudo. agora. Live salva agora, é só você comentar. E tá muito top, tá muito massa, tá muito... você pode marcar as pessoas lá. Quanto mais pessoas você marcar, para que as pessoas saibam também das lives. Show demais. Pastor Bruno, com Deus. É nóis, brother. Deus abençoe. Tamo junto. God bless you. Abraço. Então, gente, se você quiser... A Karen ganhou ontem o DVD e a camiseta da Marca da Paz. E se você comentar aí, você pode ganhar os 2 livros do pastor Bruno e a camiseta da Marca da Paz também. Então, na hora que a live ficar salva, comenta lá. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. 12:30. Lembrem, quem tem filhos, quem tiver filhos, 12:30 é a live do meu filho. Fechou? A live do meu filho. A live do meu filho, 12:30 no Instagram dele. Fechou? Um beijo no coração, gente. Até amanhã. Amanhã, quem vai estar com a gente, se Deus quiser, o João Paulo do Céu na Terra. Vai ser incrível demais. Tchau. É nóis.